turma do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que bem, estou com muitas saudades. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, Reino Monera. Começamos na aula passada e agora nós vamos continuar. Vamos lá? Só relembrando um pouco o que a gente falou na última aula, né? O reino Monera é o reino mais simples, é o reino em que estão os seres procariontes ou procariotas. O que isso quer dizer? Que a célula dele é uma célula que o núcleo fica solto, que não tem carioteca protegendo aquela célula. Unicelular. Dentro desse grupo existem os seres autótrofos e os heterótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento e aqueles que não produzem, né? Não existe nada assim de organela na sua célula, apenas o ribossomo e uma estrutura, o mesossomo, que imita a mitocôndria na questão da respiração. Possuem parede celular além da membrana plasmática, que é rígida, tá bom? Dando uma proteção. Se classificam de acordo com a forma do corpo, né? A forma da bolinha coccus, que é a forma esférica, vibrião, né? Que lembra uma vírgula, bacilo, um bastão, e os espirilos, uma espiral. São divididas em dois grupos, que são as eubactérias, que tem dois tipos: as bactérias que a gente convive com elas, né, que a gente diz bactéria verdadeira, e as cianobactérias, que são as únicas que fazem a fotossíntese, que eram chamadas ou são, fica naquele de algas azuis, certo? E as arqueobactérias, ou árqueas, ou arches, né, que são algumas espécies que vivem em ambientes extremos, elas são super resistentes, tá certo? E existe um exemplo delas que é chamada de metanogênicas, que são aquelas que fazem uma grande produção do gás metano. Então, isso nós vimos na aula passada. Agora, nós vamos ver a imagem, porque fica mais fácil a gente relembrar, ó. Aqui está a forma, tá? Do corpinho dela, da divisão, ó, coccus, vibrião, espirilo e bacilo, e aqui mostra a sua célula, né? O núcleo aqui fica solto, ó, espalhado, tá bom? Só tem o ribossomo, né? A parede celular aqui, ó, em volta da membrana, tá vendo? Esse flagelo, lembra que eu falei que é uma forma dela se locomover, fica mais fácil. Ok? Não esquece de anotar os pontos principais no teu caderno. Presta atenção na aula, porque agora é a parte mais importante, certo? Reprodução das bactérias. Como é que elas se reproduzem? A grande maioria delas se reproduzem de forma assexuadamente. O que é isso? Não precisa de gametas. Um indivíduo sozinho é capaz de se reproduzir, tá bom? E de que forma isso acontece? A forma assexuada das bactérias se reproduzir é chamada de bipartição, divisão binária ou divisão celular, ou cisciparidade. Ela pode receber esses três nomes, mas é a mesma coisa, vice? O que é, professora, a bipartição? É quando você pega uma bactéria, vamos dizer a célula-mãe, e ela se divide em duas células filhas. O que é que acontece, como está aqui na imagem? Uma célula-mãe, ela encontrou meios e se dividiu e formou duas células filhas. Falando geneticamente, aqui são iguais, é o clone. Não existe variabilidade genética nessa reprodução. E outra coisa, ela acontece em certos tipos de bactéria muito rápido. Tem bactérias que fazem esse tipo de reprodução a cada 20 minutos. Então, dependendo da espécie, né, da bactéria, essa reprodução ela é muito mais rápida, tá bom? E a reprodução sexuada, tá bom? Ela ainda é um processo vamos dizer assim, meio que de discussão entre os cientistas, porque eles dizem que não é uma forma sexuada, porque o que é uma reprodução sexuada? É aquela que envolve gametas. E aqui não tem um envolvimento de gameta,
tem o envolvimento um compartilhamento, vamos dizer assim, do material genético. Então, a reprodução sexuada é quando ela pega o material genético dela e passa para outra. Então, a doadora vai dar para a receptora, certo? E ela vai dar como, professora? Ela vai encontrar um meio, geralmente se fala uma ponte citoplasmática, né? Então, esse tipo de reprodução sexuada se chama conjugação, tá bom? É aqui, ó. Uma bactéria, ela contém, né, o seu material genético todinho e ela se encontrou com outra que estava sem e a partir daí, ó, se criou uma ponte e foi compartilhado, foi dividido. Quando se passou esse material genético aqui, aí acontece como na forma assexuada, elas se dividem, tá? Esse processo também pode ser chamado de transformação. Qual é a diferença de uma conjugação com a transformação? Porque na transformação, ele vai pegar o material que está no meio. E a transdução é quando um vírus é que vai levar para essa bactéria o material genético. Mas aí acontece da mesma forma, tá certo? Se encosta e tem uma pontezinha e eles compartilham o material genético. Por isso que alguns cientistas dizem, isso não é uma reprodução sexuada, não. Isso é só uma doação de material genético, né? Uma recombinação genética, como se fala, ok? E o que é uma bactéria patogênica? É uma bactéria que vai causar doença na gente. Existe uma infinidade, assim como as viroses. A gente não vai aqui decorar nome de doença, decorar nome de bactéria, né? O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que existem as doenças que são causadas por bactérias, que vai ter um agente causador, é aqui eu dei o nome de algumas, ó, cólera, a bactéria que causa a cólera é o Vibrio cholerae, a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, a hanseníase ou a lepra, a leptospirose, a pneumonia bacteriana, a sífilis, tétano, tuberculose. Professora, tem outras? Tem outras doenças, tá? Eu escolhi duas para falar mais detalhadamente para vocês. Cada uma vai ter um sintoma também diferente, depende do modo que você pegou, depende do agente que causou essa doença, né? Mas aí já existe uma profilaxia, né? Que é como a gente fala, para as bactérias, uma medicação, que são os antibióticos. Então, vamos ver logo as duas doenças que eu coloquei, tá? Que é muito comum entre a gente. É a salmonelose, também conhecida como salmonela, é uma infecção gastrointestinal provocada por essa bactéria salmonela, tá certo? Como é que a gente pega essa bactéria? Quando a gente ingere alimentos contaminados, quando a gente come principalmente carnes e aves mal passadas, ovo, água que não foi tratada, a gente pode pegar. O que é que a gente começa a sentir? Cólica, diarreia, dor de cabeça, dor abdominal, febre e vômito. Qual o tratamento? Hidratação e, caso piore, um antibiótico. A prevenção, né? Cuidados de higiene. Lavar bem os alimentos, não botar a mão na boca, beber água, leite, tudo fervido, organizado. Lavar as mãos, higiene, certo? E outra doença foi a leptospirose. É uma doença que afeta, né, os seres humanos e animais. É a bactéria a leptospira. Quem carrega essa bactéria, muito comum entre a gente, é o rato, né? Ele é um vetor que vai carregar. Então, quando chove, né, que alaga, que tem esse alagamento, e que a água, vamos supor, entra onde esses ratos vivem, aí tem a urina do rato em contato, né, com essa água, e a pessoa pisa nessa água, tá com uma ferida no pé, é uma porta de entrada, uma facilidade para você pegar essa bactéria, leptospira, certo? Você precisa apresentar os primeiros sintomas, febre, dor, tosse, os olhos ficam vermelhos, você fica com mancha também, começa manchas vermelhas e depois amarela no corpo, né? Então, você precisa procurar logo uma unidade de saúde, porque essa bactéria, ela começa esses sintomas a piorar, ela começa a ficar muito resistente e pode causar a morte do indivíduo,
se não for tratada logo no início, certo? Então, tem que lavar as mãos, andar calçado, se for para chuva, molhar o pé, chegar em casa, fazer a higienização, ok? Coloquei essas duas doenças, bem de boa, bem simplesinha, para a gente não se assustar com tanto sintoma, tanto tratamento, ok? Tratamento da maioria das doenças, gente, é com antibiótico. Como eu falei, antibiótico é para bactéria. Se você tem uma bactéria, tá com problema, aí você tem que tomar um antibiótico. Não é para vírus, não. Os antibióticos são as substâncias que atuam matando, né, ou impedindo que essa bactéria se multiplique. O que é que acontece muito entre a gente? É que a gente tá com problema, vamos supor, tá com a cólera, né? A cólera também quando a gente toma água contaminada ou algum alimento contaminado e provoca, lembra uma salmonela, né? Problemas gastrointestinais. E a pessoa fica bem debilitada porque vai ficando desidratada. Então, aí você foi para o médico e ele passou um antibiótico. Você vai tomar o antibiótico tantos dias, de tal e tal hora. O problema é que a gente começa a fazer o tratamento, aí se ele passar um tratamento de 5 dias, quando a gente está no segundo dia que já começa a sentir melhoras, a gente quer parar. E não devemos parar. A medicação é um ciclo. Então, quando o profissional médico passa, ele sabe o ciclo daquela doença. Por isso que a gente não pode interromper. Ela tá boa, não tô sentindo mais nada. Para que tomar remédio? Remédio, né? Tem essa mania. Não pode. E aí, não faz o tratamento correto. Aí, sabe o que a danada da bactéria faz? Ela fica resistente. Porque naqueles 2 dias que você tomou o seu remédio, você matou as sensíveis, as mais fraquinhas, as mais frágeis. Mas as resistentes, olha, elas ficaram ali guardadinhas. E se tu for reincidente na doença, aí ela vem muito pior. Então, o que é que acontece? Porque às vezes a gente vê assim, não, porque no hospital tá surgindo uma super bactéria e não sei o quê, já tomou tanto remédio, tanto antibiótico forte e não deu resultado. Por quê? Porque seu corpo se acostumou com você quebrando o ciclo da medicação. Então, aquele remédio realmente não vai fazer mais efeito. Então, por isso que quando a gente, qualquer doença, a gente está falando de bactérias, mas a gente precisa terminar o ciclo da medicação, porque o maior problema é que a gente interrompe o tratamento e deixa elas mais fortes. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque eu quero saber. Agora é com você. Vamos lá. Qual das alternativas aí são todas doenças provocadas pelas bactérias? Letra A. Vou dar 3 segundos para você pensar. Não vou nem ler dessa vez. Vamos lá? E aí, qual é a letra? Vamos ver. Letra A. Tuberculose, sífilis e poliomielite. Gente, tuberculose é bactéria também, tá? Sífilis também, doença sexualmente transmissível. Poliomielite, não, vírus. Letra B. Hanseníase ou lepra, ok. Tétano, também. Sífilis, também. A letra I e a letra B. Vamos ver por que a C não é? Porque a C tem a herpes e a gripe viral, viroses. Letra D, raiva e AIDS, viroses também. E a letra E tem a gripe e o sarampo, são viroses. Então, aí a letra é a letra B de beijo. A leptospirose é uma doença que se alastra em situações de enchente, porque nesses casos aumentam as chances de quê? Letra A, contaminação do ar pela bactéria que causa a doença. Letra B, presença de caramujo que transmite a doença. Letra C, contaminação da água pela urina do rato que transmite a doença. Letra D, proliferação de insetos que transmite a doença. Ou letra E, nenhuma alternativa. A gente acabou de ver, né? A leptospirose, a leptospira, que vem com o vetorzinho do rato, a contaminação da urina do rato. Letra C de coração. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, com isso, a gente vai finalizar o reino Monera, tá certo? Mais um reino, mais um grupo, né, de seres que a gente extermina, finaliza. Então, agora a gente vai fazer um exercício. Obrigada pela atenção e até a próxima.